Vamos aprender aqui na parte 2 do painel de análise como montar um painel individual de pesquisa usando as fórmulas soma, soma-Cs, conte-Cs, índice conjunto com correspondente, onde ela substitui com muita eficiência a fórmula proc-C e proc-V e a função se é erro. Vamos lá então. Este é o nosso painel de pesquisa por vendedor e por mês. Nós aqui temos uma pesquisa onde eu consulto pelo número do vendedor e pelo número correspondente ao mês. Nessa coluna aqui nós vamos ter a quantidade de pedidos, aqui o valor de venda de cada dia e aqui o valor médio por pedido em cada dia. Os gráficos de venda, os gráficos de quantidade de pedido, os gráficos de média de pedido e aqui um painel de resumo onde nós teremos total de vendas do vendedor no mês, número de pedidos no mês, média de venda por pedido, média diária de vendas, aqui o total de vendas do mês da empresa e a participação do vendedor nas vendas do mês. Vamos aprender então como montar as fórmulas para fazer o nosso painel de diário de vendas por vendedor por mês. Para montar esse painel, nós vamos precisar do banco de dados, que é esse daqui, que foi importado de um arquivo exportado pela aplicação ERP. Nós já fizemos isso na aula anterior. Aqui nós temos uma coluna com o dia do faturamento e nessa coluna aqui o mês da data do faturamento. Todas essas fórmulas aqui já foram vistas anteriormente. Também nós vamos usar o painel de análise que fizemos na aula passada, onde nós temos aqui o nome dos vendedores e o código dos vendedores. Então vamos lá no nosso painel. Primeiramente, nós vamos colocar nessa coluna aqui a quantidade de pedidos que esse vendedor fez em cada dia do mês. Para isso, nós vamos usar a fórmula igual conte.cs, onde eu vou contar quantos pedidos eu tenho em nome desse vendedor. Então, o primeiro critério que o Excel está pedindo é o critério que eu vou fazer a contagem. Vamos lá no nosso banco de dados. Eu vou usar aqui a coluna J, porque aqui eu tenho o código dos vendedores. Então, eu vou contar quantas vezes aparece o código do vendedor dentro do mês de pesquisa. Aperto o ponto e vírgula. O Excel pede aqui o número do vendedor, o código do vendedor, que é o primeiro critério. Volto lá no painel, clico aqui onde eu tenho o número do vendedor. Digito F4 para travar a célula e ponto e vírgula novamente. Ele está pedindo o segundo critério. O segundo critério que nós vamos avaliar é o dia do mês, que é essa coluna aqui. Então vamos lá no segundo critério, que eu vou na coluna N, onde eu tenho o dia da data. Aperto ponto e vírgula e agora ele vai pedir o critério, qual é o dia que eu vou informar. Volto lá na minha pasta do painel e vou clicar aqui no dia do mês. Ponto e vírgula novamente. O terceiro intervalo de critérios, que é o intervalo do mês, esse mês aqui. Então vou lá na importação e venho aqui na coluna onde eu tenho o mês da data do faturamento. Digito ponto e vírgula e agora eu vou informar qual é o mês que eu vou pesquisar. Volto lá na minha pasta e clico aqui onde eu tenho o mês e aperto F4 para travar a célula. Pronto, já está pronta a minha fórmula e está aqui. No dia 1º, esse vendedor não teve nenhuma venda. Aí eu vou clicar no canto aqui e arrasto até o último dia do mês para rebater as fórmulas. Então eu tenho aqui no dia 3, a vendedora Denise emitiu 31 pedidos, no dia 4, 21, no dia 5, 34 e aí por diante. Agora nessa coluna nós vamos colocar o total vendido por esse vendedor em cada dia do mês nesse mês. Então aqui vamos usar a fórmula soma-Cs. Soma-Cs. Aqui ele pede o intervalo da soma. Vamos lá no nosso banco de dados, onde eu tenho o total dos pedidos. Está aqui, ó. Essa coluna aí é onde eu tenho o valor total do pedido.
Então é aqui que eu vou fazer a minha soma. Aperto ponto e vírgula, ele vai pedir o primeiro intervalo de critérios, ou seja, a primeira coluna de pesquisa. Eu vou usar o intervalo do código do vendedor, vou usar aqui a coluna J. Aperto ponto e vírgula, ele vai pedir qual é o vendedor que eu vou pesquisar. Volto lá na minha aula e pesquiso aqui o código do vendedor. Coloco aqui no código do vendedor e aperto F4 para travar a célula. Ponto e vírgula novamente. Agora vamos ao segundo intervalo de critérios, que eu vou pegar agora o dia do mês. Então vamos lá, na importação, o dia do mês, ponto e vírgula. Qual é o critério que eu vou pegar? Volto na minha pasta do painel, pego aqui o primeiro dia do mês, ponto e vírgula. Agora ele está pedindo o outro intervalo de critérios. Qual é o outro critério que nós vamos analisar? Que é o mês. Então vamos lá no painel de importação, vou na coluna do mês, aperto ponto e vírgula, ele pede qual é o critério, volto lá na minha pasta do painel e ponho aqui o número do mês e aperto F4 para travar a célula. E pronto, já está pronta a somatória. Vou rebater tudo isso até o último dia do mês. Então eu tenho aqui a vendedora Denise. No dia 3, ela vendeu 1.367,40 e emitiu 31 pedidos. No dia 4, ela emitiu 21 pedidos e vendeu R$ 557,85. Agora, vamos fazer nessa coluna aqui o ticket médio, ou seja, o valor médio de cada pedido emitido nesse dia. Então, como é que é essa fórmula aqui? Eu vou pegar simplesmente esse valor aqui, igual esse valor de vendas, eu vou dividir pelo número de pedidos. E pronto. Então, no dia 3, foi emitido 31 pedidos, o valor de venda foi 1.367 e o valor médio por pedido foi 44,11. Agora, eu vou ensinar um truque para vocês. Se eu arrastar essa fórmula aqui para cima, vai aparecer uma mensagem de erro do Excel. Por quê? Porque aqui eu estou dividindo esse por esse. Quando esse daqui for zero, eu não posso dividir. Eu vou estar dividindo um valor por zero. O Excel aponta uma mensagem de erro. Então aqui um truquezinho para a gente não deixar aparecer essa mensagem de erro que fica antiestético no relatório. Então, a primeira forma de fazer eu vou conferir. Se essa célula for igual a zero, eu vou colocar zero. Se não for igual a zero, eu faço a conta. Então vamos lá. Vou usar a função se. Se essa célula aqui for igual a zero, ponto e vírgula, eu vou colocar zero. Se não for, ponto e vírgula de novo, eu faço a conta. Fecho parênteses e está lá. Como lá é zero, ele deixou zero. A outra forma de fazer é usando a função se é erro. Então vamos lá. Você vai digitar se erro, se for erro, abre parênteses, aqui no final você digita ponto e vírgula e põe o valor. Se for erro, eu quero que fique zero. E pronto. Então eu tenho duas opções aqui, usando a função se é erro e usando a função se. Simplesmente fazendo uma condição aqui, se for zero, aqui fica zero. E aqui, se tiver erro nessa fórmula, ele coloca o valor zero. Então, vamos rebater agora essa fórmula aqui, vamos usar o se é erro, vamos rebater essa fórmula para todo o resto do mês aqui. Então, está aqui, aonde tem valor, ele fez a conta, aonde ficou sem valor, ele deixou zero. Então, fica aqui um relatório com boa apresentação. Então, aqui nós já temos a quantidade de pedidos, a quantidade vendida por dia e o valor médio de cada pedido desse vendedor. Vocês estão vendo que o gráfico já está mudando aqui. Eu não vou ensinar a fazer os gráficos aqui porque já foi feito em outra aula. Mas aqui nós temos um gráfico de vendas, que ele está sendo usado nessa coluna de dias, aqui a coluna do dia e a coluna do valor vendido. Esse gráfico aqui da quantidade de pedidos está usando a coluna do dia e a coluna da quantidade de pedidos. Esse gráfico está usando a coluna do dia
e a coluna do valor médio por pedido. Agora, vamos fazer um resumo da movimentação desse vendedor. Então, vamos pegar aqui, nessa primeira célula, o total de vendas do vendedor no mês. Eu vou usar simplesmente a fórmula soma, que é igual a soma, e vou pegar o total de venda, que está aqui, ó, é o total de venda do dia 1º até o dia 31. Então o Excel vai somar todos os valores que estiverem aqui dentro. E pronto. Então esse vendedor vendeu R$ 61.646,94 no mês. Aqui a quantidade de pedidos. Vou usar a mesma fórmula de soma, igual a soma, só que agora eu vou somar a quantidade de pedidos. Venho aqui na coluna da quantidade de pedidos. E pronto, o vendedor emitiu 1.017 pedidos no mês. Aqui a média por pedido. Então eu vou pegar aqui, eu simplesmente vou fazer a mesma conta que eu fiz aqui. Eu vou dividir o valor de pedido pela quantidade do pedido e eu tenho a média desse dia. Essa média, média de vendas que eu tenho aqui é a média do dia. Aqui eu vou fazer a média de venda do mês. Então eu vou repetir a fórmula. É igual esse valor aqui, que é o total de vendas, eu vou dividir pelo número de pedidos emitidos. Então o valor médio por pedido é de R$ 60,62. Agora, eu vou calcular a média diária de vendas do vendedor. Quanto ele vendeu por dia. Aqui a gente vai usar uma fórmula composta, porque eu tenho aqui dias que não tiveram vendas, que foi feriado, domingo que a empresa não trabalhou. Então esse dia não conta como dia útil vendido. Para que eu calcule uma média exata, eu preciso calcular a média somente dos dias vendidos. Como é que eu faço isso? Para eu fazer uma média, eu preciso ter a soma dos valores vendidos, que está aqui em cima, ó, 61.646. Quantos dias eu tenho úteis de venda? Eu vou calcular aqui embaixo, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar igual, eu vou dividir o valor que eu tenho aqui em cima, eu vou dividir. Agora, eu vou usar uma função para contar os valores que são maiores que zero. Eu só vou contar aqui os valores de venda que forem maior que zero. Então eu vou pegar o total de vendas, eu vou dividir, então eu vou usar aqui, ó, um conte.c. Eu vou pegar o intervalo que eu quero aqui, o intervalo é do dia 1º até o dia 31, ponto e vírgula, e agora ele vai pedir o critério. Qual é o critério? O critério é se for maior que zero. Então vamos vir aqui em cima, ó, você precisa colocar aspas, maior que zero, fecha aspas e fecha o parênteses. Então aqui eu tenho, aqui nessa célula eu tenho o total de vendas, e aqui essa função vai me dizer quantos dias úteis eu tive de vendas. Então vamos lá. Então a minha média diária de vendas foi 2.568,62, considerando somente os dias trabalhados. Agora aqui vamos pegar o total de vendas do mês. Para eu ter o total de vendas do mês de todos os vendedores, eu vou novamente lá na minha tabela de importação. Então eu vou pegar aqui, soma Cs, vou lá na minha tabela de importação, eu vou somar aqui, ó, a coluna do total de vendas da empresa, ponto e vírgula, o meu intervalo de critério é o mês que eu estou pesquisando, ponto e vírgula. Agora o critério eu vou pegar aqui em cima, que é o mês que eu estou trabalhando. Então eu tenho aqui, o total de vendas do mês da empresa foi R$ 242.502,84. Agora eu quero saber qual foi a participação desse vendedor no total de vendas do mês. O que eu preciso para fazer isso? Fazer aqui igual, eu vou pegar o valor de vendas do vendedor e vou dividir pelo total de vendas do mês. Então, a participação desse vendedor foi 25%. Então aqui nós já temos um painel montado. Esse painel aqui está me dando a venda
da vendedora Denise. Se eu quiser pegar outro vendedor, é só eu clicar aqui e mudar o código do vendedor. Vou pegar o vendedor 234, que é a vendedora Joelma. Percebam que os valores todos já alteraram a posição dos gráficos e mudou também aqui o painel. Então, para cada vendedor que eu alterar aqui, eu tenho um painel de análise de vendas desse vendedor dentro do mês. Agora eu vou ensinar mais um truque para você, que é como fazer aparecer o nome do vendedor aqui cada vez que eu digito o código dele aqui. Se eu digitar o código do vendedor aqui, aparece o nome, Joelma. Se eu digitar lá 130, aparece o nome Denise. Para fazer aparecer esse nome aqui, a gente vai usar uma função chamada índice. Então, vamos digitar essa função aqui novamente. Eu vou fazer o seguinte, igual índice com acento, índice. O Excel vai pedir para mim qual é a matriz que vai ser indexada. A matriz que vai ser indexada é onde tem o nome do vendedor. Então, no nosso caso aqui, o nome do vendedor está na nossa pasta análise da aula anterior, lembra? Eu tenho aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, desse nome até esse nome aqui, ó. Então, aqui eu tenho todos os nomes dos vendedores. Aperto ponto e vírgula, aí ele vai pedir para mim a próxima função que eu vou acrescentar aqui, que é correspondência. Então, corresp, abro parênteses novamente, e o Excel vai pedir para mim o valor procurado, qual é o código que eu estou procurando. Eu vou lá na minha pasta do painel, digito aqui o código. Aí, ponto e vírgula novamente, ele vai perguntar em qual matriz está esse código que eu estou procurando. Volto lá na pasta análise e o código está aqui embaixo, ó, nessa linha de baixo. Então eu clico aqui e marco todos esses valores aqui. Tá? Aí aperto ponto e vírgula e eu tenho três opções. Eu tenho uma opção aqui que é maior do que o valor, é a correspondência exata, ou seja, o valor exato, ou é maior que um número ou algum valor que eu coloque aqui. No nosso caso, nós vamos querer a correspondência exata. Então eu vou colocar 0. E aí eu fecho parênteses e dou Enter. Então está lá. Então a fórmula está aqui. Vamos repetir a análise da fórmula. Ele cria um índice da área onde eu vou fazer, onde aparece o resultado, e depois ele cria uma correspondência com esse código na coluna onde tem os resultados. Então, cada vez que eu mudar aqui, ele vai lá e pesquisa novamente o nome.